gente, tudo bem? Hoje eu vim aqui complementar uma postagem polêmica que aconteceu lá no meu Instagram e que, na verdade, eu não sei se eu posso dizer, é polêmica porque gerou diversas conversas, discussões ali e fez com que várias pessoas me procurassem, então, para que eu me colocasse quanto a meu posicionamento. Eu já falei aqui pra vocês, inclusive, que há um tempo atrás eu fiz uma postagem sobre atividades de folhinhas, atividades prontas para educação infantil. E o quanto eu repudio isso, apesar de já ter feito muito, tá, gente? A gente tem que ser sincero pra assumir essas coisas. E eu acho que, é o que eu sempre falo, nós somos seres humanos, graças a Deus, a gente tem a capacidade e a possibilidade de se renovar, de se reinventar, de mudar nossas concepções, enfim, de sempre buscar melhorar. Depois que eu fiz essa postagem, faz muito tempo que eu fiz essa postagem, eu falei lá no meu Instagram sobre isso e rolou uma comoção entre professoras que me agradeceram por eu colocar isso, pessoas que não concordavam muito, enfim. Ficou ali, mas ficou um assunto fechado, né? Aí eu senti a necessidade de trazer pro YouTube. Então eu tenho um vídeo aqui no canal falando como propor atividades significativas, eu acho, que é o vídeo onde eu falo sobre essa postagem que eu fiz, sobre as atividades prontas. E aí, esse ano eu tava passando pelo Facebook, nessa época de pandemia, de quarentena, e aí eu vi uma postagem de uma pessoa, acredito que seja mãe, eu não conheço, tá? É uma republicação de postagem, onde a pessoa colocava assim, ideias de atividades para ocupar o tempo da criança de 3, 4 e 5 aninhos. E as atividades eram aquelas que a gente coloca no Google, 5, 6, 1, que tem vários pontilhadinhos do 1, do 2, do 3, enfim, para a criança fazer. Aquilo me gerou uma agonia muito grande. E aí eu fiz uma postagem no meu Papo de Pro falando até quando a gente vai apoiar esse tipo de atividade. E aí rolou uma comoção geral, eu recebi quilos de mensagens sobre isso. E eu recebi muitas mensagens de pessoas me questionando, falando, tá, já que você condena tanto, o que é bom? E aí eu fiz novos stories sobre isso, eu vinculei aos stories antigos que eu tinha falado, vinculei ao vídeo e por mensagem procurei explicar. E todas as pessoas que vieram me questionar, do tipo, se você não gosta, o que você acha então? Então por que as crianças não aprendem? Todas as pessoas que vieram com esse questionamento, eu acredito que eu tenha conseguido atingir, né? Eu tenha conseguido mostrar para elas esse posicionamento. E aí, eu comecei a receber algumas dúvidas, tipo, eu tô muito preocupada com essa quarentena, minha filha tá em processo de alfabetização, eu não sei mais o que fazer, ela não tá reconhecendo o nome, eu tô com medo que ela não evolua, tal, a escola não tá conseguindo, enfim, ou mesmo com a escola fazendo o máximo, não tá dando certo, o que eu posso fazer? Daí eu falei, bom, então vamos fazer um resumão de tudo? Vamos, estou aqui para isso. Gente, é o seguinte, eu não quero me alongar em teorias do porquê não dar atividades em folhinhas ou porquê dar. Eu vou pontuar alguma outra coisa, mas o que eu quero trazer nesse vídeo são ideias e sugestões de como você trabalhar a alfabetização em casa com a sua criança. Para começar, eu acho essencial que as famílias entendam um pouco desse processo, tá? Eu não sou professora, eu não estudei para isso. Ok, mas você tem filhos em idade escolar que passam por esse momento, você precisa minimamente entender. E é nosso papel, enquanto escola, passar isso para vocês. E o papel de vocês é estar de mente aberta para entender, tá bom? Isso não é só do tipo, mãe, eu aprendi a escrever com a cartilha, eu aprendi a escrever com pontilhado, então por que a minha filha não pode? Não é essa a questão, você tem que entender que as concepções mudaram, os estudos trouxeram novos argumentos, novas propostas, os estudos demonstraram e comprovaram muitas coisas, então a gente precisa passar isso para vocês e vocês precisam entender, tá? Enquanto família. Então vamos lá, gente. A alfabetização é um processo. Eu não sou especialista em alfabetização, não trabalho com alfabetização, já trabalhei, já estudei muito e por viver nesse meio de educação a gente conhece muito, a gente sabe como é que funciona, principalmente por atuar na educação infantil, onde se é tão exigido
que a criança sai alfabetizada, a gente tem que entender como é que isso acontece. Mas eu até te aconselho, existem alguns outros perfis, alguns outros canais de alfabetizadoras que podem te ajudar muito, assim, na prática mesmo, com atividades na prática. Eu aqui vou trazer algumas ideias, mas eu quero que vocês entendam alguns conceitos, tá? A alfabetização não é uma fórmula mágica, não é uma proposta onde você senta a criança e fala, hoje vou alfabetizá-la. Não é assim que acontece. A alfabetização é processo. E a alfabetização, ela acontece de acordo com a maturidade da criança. Então, existem crianças que sim, com 5 anos, já conseguem dominar o sistema alfabético, já conseguem codificar algumas letras, já conseguem interpretar algumas escritas. Existem crianças que com 8 anos vão definir o seu processo de alfabetização. Isso vai de criança para criança. Por isso que no ensino fundamental se chama ciclo de alfabetização, né? Porque são 3 anos de alfabetização, onde a criança ela vai ter todo esse processo vivido, né? E a alfabetização, gente, ela não se limita em aprender o ABC. Tá? Mas meu filho já sabe o ABC. Ok, isso não significa que ele está alfabetizado, tá? A alfabetização, ela envolve um processo muito mais denso, que é de você entender os signos, os códigos da nossa língua, é de você interpretar esses signos, esses códigos, é de você reconhecer esses signos e esses códigos, que é o letramento. Então não adianta a criança saber o ABC se ela não faz a relação da letra com o som, da letra com a palavra, enfim. A gente tinha como concepção de que a criança tinha que aprender do micro para o macro. Então ela tinha que começar da letrinha A, vogais, consoantes, sílabas, depois os números e depois B com A da Bá, C com A da Cá, essas coisas. O que a gente tem hoje? A criança ela tem que ir do macro para o micro. Então ela tem que ter contato com o mundo escrito, contato com o mundo letrado, para depois ela ir reduzindo até as partes pequenas, tá? Então assim, a criança ela precisa ter contato com história, com conversa. Por isso que a educação infantil ela é muito importante para o processo de alfabetização, porque a criança precisa ter amadurecido muitas coisas para se alfabetizar. Então, consciência corporal, consciência de espaço, consciência, a motricidade do seu corpo precisa estar trabalhada. Enfim, precisa de uma série de coisas para a criança ser alfabetizada. Por isso que a educação infantil é tão importante. Por isso que ela não precisa, já com 3 anos, pegar num lápis para escrever. Ela precisa entender o limite do corpo, o limite da brincadeira. Ela precisa escrever em espaços grandes para depois ir para espaços pequenos. Enfim, ela precisa de uma série de coisas. Eu acredito que a melhor forma da criança se alfabetizar é essa alfabetização estar inserida no contexto de vida dessa criança. Então ela começa com o quê? Nome próprio, nome dos colegas, nome de quem mora junto. O trabalho dos nomes é muito importante. Então, tá em casa, vamos trabalhar o nome com a criança. Escreva letras grandes, separadas. Uma coisa muito importante, gente, de que criança que a gente está falando? A gente está falando de criança em processo de alfabetização. Eu não estou falando aqui de crianças com 2, 3, 4 anos. Crianças de 5 anos... Por exemplo, a minha turma, a gente já trabalha com nome, a gente já trabalha com letras, mas de uma coisa assim, de uma forma bem geral, tá? Não senta e escreve a letra O, senta e faz o número 1, não. Isso é um contexto geral. Crianças de 6 anos já começam a ter esse contato mais direto. Então, nomes, as letras do nome, composição do nome, a pessoa... nomes das coisas. Então uma coisa que eu faço muito, já tem até vídeo antigo aqui no canal de quando meu mais velho estava se alfabetizando, onde a gente nomeou todos os ambientes da casa. Faça isso, nomeie todos os ambientes da casa. Isso já pode fazer com criança de 4, 5 anos. Nomeia parede, mesa, cadeira, televisão, escreva junto com a criança, mas uma coisa que é legal assim, essa atividade você precisa escrever do jeito certo, tá? A gente defende muito que a criança tem que ter a sua escrita espontânea. Isso tem que ser feito. Por exemplo, ela vai fazer uma lista. Toda vez que você vai no mercado ou que precisa fazer alguma coisa em casa, rotina, tudo que você vai listar, pede ajuda da criança. Faz a lista aqui pra mim. E aí a criança vai escrever do jeito dela.
evite corrigir, evite dizer que tá errado, tá? Aplauda o que a criança tá fazendo, deixe que as listagens a criança faz do jeito dela. Quando você vai nomear as coisas, você pode pedir que a criança escreva, vamos escrever aqui mesa. Como você acha que escreve mesa? Eu acho que escreve M-Z-I-A, né? Mesa. É como eu acho que escreve. Que legal. Por que você acha que escreve assim? Porque é mesa. E aí você vai falar, então, tá muito bom esse seu pensamento, é quase isso. Mesa, a gente coloca mesa. Você escreve mesa do jeito certo e coloca na mesa. Não coloque o nome errado no objeto, porque a criança ela vai olhar a escrita e já vai ligar com o objeto. Então, quando você for nomear os espaços da casa, nomeie do jeito certo. O que eu fiz? Eu fiz no computador, meus filhos me ajudaram. Televisão, começa com T, né? Enfim, a gente foi brincando de escrever, mas no final eu escrevi do jeito certo, mostrei pra eles, televisão se escreve assim, que letrinhas são essas? T-E-L, né? Então a gente escreveu tudo do jeito certo e colamos nos objetos, nos cômodos. Então, para essa atividade de nomear as coisas, coloque do jeito certo, para que a criança consiga relacionar o nome certo ao objeto. Agora, vamos fazer lista de mercado, lista de feira, lista de farmácia, lista da rotina, lista de pessoas que moram na nossa casa, lista de animais que eu gosto, lista de frutas que eu mais gosto, lista de brincadeiras que eu mais gosto, listas. Vamos fazer uma lista por dia, tá? Momento da lista. Nessa lista, deixe que a criança escreva de forma espontânea. 5 anos, 6 anos, a criança escreve de uma forma espontânea. 6 para 7, né? Você já vai direcionar um pouco essa escrita. Por isso que eu tô falando, eu não vou falar aqui enquanto professora, eu tô falando para quem tá dentro de casa e que não tem formação de alfabetizador, né? Mas de que forma que a gente adapta isso, né? Para quem tá dentro de casa, pra mãe, pro pai, enfim, para quem tá em casa ali, e que quer ajudar, mas que não sabe como. A criança que já tá nesse processo de alfabetização já mais concretizado, você senta com a criança e você ajuda. Eu vou alfabetizar assim. Ela quer escrever televisão, mas ela não consegue, eu escrevo no papel, copia. Não, isso não é alfabetizar. O que acontece é televisão. É muito legal o formato da letra. Se vocês fizerem esse teste com a criança, olha o formato da minha boca, ela vai conseguir identificar as letrinhas. É muito importante essa consciência fonológica de tipo o som da letra, né? Então, trabalhar essas coisas e com calma, tá? Espelhamento de números, espelhamento de letras é normal, não se preocupe com isso, não julgue se a criança fizer isso, tá bom? Permita que ela se expresse espontaneamente. Crianças maiores, já vá direcionando para o correto, para que ela tenha essa noção, tá bom? Crianças que já são alfabetizadas. Minha filha ela já lê, mas ela tem algumas dificuldades. Crianças assim, quando elas te perguntam, mãe, televisão é com Z ou com S? Aí você fala, é com S, só que o sonzinho fica parecido com o do Z, entendeu? Aí você já dá o correto, mas para as crianças que já têm isso formado. E também, o que vem da criança, as perguntas que a criança faz, responda. Evite dar a resposta pronta, né? Faça questionamentos para a criança. Mamãe, eu não sei que letrinha que letrinha que é quando eu falo me. Não sabe? Me, do menino. Associa alguma coisa, da Melisa, né? Nomes. Por isso que o trabalho com nomes ele é muito importante. Plaquinha de nome. Tem a plaquinha do nome da criança, faça. Então simples, pega no papel e escreve o nome da criança. Enfim, esse reconhecimento é muito importante para ela em fase de alfabetização. Uma outra atividade é embaralhe letras e peça para a criança colocar na ordem correta. Comece com o nome, depois vá para objetos mais simples, animais. Embaralhe as letras e peça para ela colocar em ordem. Jogo da memória. Faça um jogo da memória com a própria criança. Ela desenha um objeto, você escreve o que é aquele objeto. Ou pede ajuda da criança para que ela escreva. Mesa desenha mesa, então ela tem que fazer o jogo da memória. Existem jogos na internet sobre isso também, mas você pode confeccionar com a sua criança. Caça letras, então esconde as letras do nome da criança na casa. A criança tem que investigar, procurar e formar o nome dela, formar o nome de um objeto. Faça brincadeiras para a criança aprender a escrever.
Comece em espaços grandes, a criança escrever letras grandes, em espaços grandes, escrever com o dedo, escrever com tinta, escrever com objetos, então fazer aqueles objetos virarem letras com lápis, enfim, com outras coisas. Só no final, dê o lápis para a criança escrever, para a criança pintar. Use giz, use massinha para ela fazer letras, use o corpo para fazer a letra. Só depois vá pro papel mesmo, para a escrita no papel. Uma forma muito prática de você trabalhar a alfabetização é usar o seu dia a dia. Viva com a criança o dia dela, então ela acordou, ok, tomou café. O que você tomou de café hoje? Eu comi pão. Pão, que letra começa pão? B, muito bem. Então, vá trabalhando isso de uma forma bem simples, sem pressão nenhuma. Nenhuma criança é alfabetizada por pressão, tá bom? Nós fomos alfabetizados porque eu tenho certeza que não foi só a cartilha que nos alfabetizou, certo? Então, assim, treino, gente. Mas eu quero dar uma folhinha para minha criança fazer a letrinha. Ela pode treinar, tá bom, gente? O treino da letra é uma coisa que eu digo. Quando você vai aprender a jogar futebol, vamos supor que você quer jogar futebol. Qual que é a primeira coisa que você faz quando você vai jogar futebol? É embaixadinha? Você consegue já chegar, primeira vez que você pisou numa quadra para jogar futebol, primeira vez. Você nunca viu a bola, nunca viu um gol, não sabe as marcações, não sabe as regras. Seu corpo nem está preparado porque você nem aqueceu, você não alongou, você não fez exercícios que te preparassem para um chute, para uma defesa, para um cabeceio. Você não tem esse preparo. Você chegou, você vai falar, vou fazer embaixadinhas, e você vai lá e você faz embaixadinhas? Provavelmente não. São raros as pessoas que nunca tiveram esse contato, pegou uma bola, faz embaixadinha, que é uma perfeição. É muito raro isso. Como também acontece de crianças com 3 anos já identificarem a escrita. Mas a gente não tem que trabalhar com essa hipótese, tá? O que a gente faz? A gente primeiro vai pro treino, a gente entende, aprende sobre o futebol, a gente faz aquecimento, a gente faz alongamento, a gente faz exercícios de preparo para depois jogar, fazer passes, estratégias de jogo, e depois a gente vai aprender a embaixadinha, que é uma coisa técnica, né? E como que a gente aprende embaixadinha? Treinando. Só que a gente só consegue treinar embaixadinha se a gente já tá preparado para isso. A mesma coisa acontece com a alfabetização. Quer fazer o treino da letra? Pode fazer, só que não pega essas folhinhas que ela tem que escrever 20 vezes a letra A, ela não precisa dessa repetição, ela pode repetir de diversas formas. Por que ela não pode repetir a letra A? Então vamos pensar em coisas que a gente está vendo aqui que tem a letra A, maçã, então vamos escrever maçã, abajur, abajur tem a letra A, vamos colocar aqui prato, tem A, então aonde tem a letra A? Entendeu? No chão, tem um espaço no chão com giz, escreve a letra A. Ela não precisa desse treino maçante e cansativo. Ela pode treinar de outras formas. Mamãe, eu quero uma folhinha. Pega uma folhinha, dá pra criança. Não precisa ser uma folhinha pautada, uma folhinha com risquinho, uma folhinha com pontilhadinho. Uma folha de caderno pautada ou sem pauta, a criança pode escrever. A gente não gosta de fazer isso, quem faz lettering não treina a escrita, mas é de uma forma orgânica, não de uma forma mecânica, tá? Então a criança ela pode treinar, desde que aquilo não se torne maçante para ela. Respeite a criança. Tem criança que pede atividade em folhinha, você pode dar, mas pense se aquilo não vai só massacrar a criança num treino que ela não precisa fazer agora. Prepare essa criança antes para esse treino. Lembre sempre do exemplo do futebol, tá bom? Vou dar uma arrematada em tudo que eu falei, porque eu quis misturar um pouco de concepção pra gente tentar entender um pouco desse processo, tá? Que assusta tantas famílias, com algumas atividades práticas que podem auxiliar nesse processo de alfabetização. Então eu falei do trabalho com nomes, o nome próprio da criança, o nome de quem está em contato com a criança, letras do nome, colocar o nome em ordem, palavras em ordem, caça-palavras, caça-letras, listagens, o uso de listas ajuda muito, nomear as coisas da casa. Então lembrem-se, gente, a alfabetização é um processo, tenham calma, não se cobrem e não cobrem as crianças disso, tá? Apenas auxiliem, estimulem nesse momento de pandemia, promovam situações onde a criança pode trabalhar um pouco esse processo dela com essas ideias que eu falei, tá bom? Bom, gente, para finalizar, 3 ideias de brincadeiras que eu acho que vocês conhecem muito bem,
Lembra que a gente fazia forca, cruzadinha, caça-palavras? Esse tipo de brincadeira é muito legal também, quando a gente comprava aqueles almanacs. Dá pra imprimir, dá pra comprar em banca. Façam com as crianças em período de alfabetização. Não vai me colocar pra criança de 3, 4 anos fazer esse tipo de atividade. Um caça-palavras, não, também não. A partir dos 5, 6, 7 anos, 6, 7 anos, idades ideais para fazer esse tipo de brincadeira, tá bom? Pensem na realidade de vocês, na rotina de vocês, incluam a criança, vai fazer uma receita, peça que ela ajude na leitura dos ingredientes, na escrita dos ingredientes, enfim, coloque no dia a dia a criança para trabalhar a escrita, a leitura, a oralidade dela, tá bom? Tenho certeza que vai ajudar bastante. Bom, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de se inscrever no canal e ativar as notificações, tá bom? Um beijo e até os próximos vídeos. Tchau, tchau!